Estamos aqui mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o Todoist. O que é o Todoist? É o nosso aplicativo gerenciador de tarefas. Você precisa, ter esse gerenciador de tarefas, a gente já falou isso lá também na mentalidade obsessiva. E a gente vai tratar isso aqui porque as listas de tarefas, ela vai ser específica, ela vai te ajudar a estabelecer metas realizáveis para você. O que é uma meta realizável? Uma meta que você consiga cumprir. Então, todos os dias, o que você vai fazer? Você vai organizar. Então, terminou o dia, no seu protocolo de encerramento, você vai gerenciar, vai criar as tarefas de estudo que você vai fazer no dia seguinte. Beleza? Então, é sempre, Então, por isso que a gente tem o protocolo de início, o protocolo de encerramento, é para estabelecer e fazer essas organizações básicas, As coisas que elas vão se conectando todas, Você vai perceber, cada módulo aqui está estrategicamente conectado com toda a metodologia, Então, quando você parar e pensar, pô, isso aqui faz muito sentido, cada coisa vai se complementando, vai se somar. Então, mais uma vez, se você não assistiu o módulo sobre mentalidade, volta lá e assiste. Depois, você vem para essa parte aqui. Então, a parte aqui sobre simulados, você já vai entender, a gente vai tratar especificamente lá na área de simulados. Então, você vai para lá e lá vai fazer mais sentido ainda todo esse final. Também lá eu vou retomar essa parte aqui, então fica tranquilo, Você vai conseguir compreender no momento específico do que a gente está falando aqui. Vou fazer aqui o primeiro acesso do Todoist, Todoist é esse link aqui. Você tem tanto para aplicativo de smartwatch, você tem tanto para celular, Android e iOS, você tem para computador, você tem no navegador, você tem várias extensões, Por exemplo, dentro do Gmail, Você consegue automaticamente não, uma extensão dentro do Gmail que você consegue gerar uma tarefa ali com um simples e-mail. Às vezes é uma dependência que você tem que fazer, uma coisa, lá dentro você já consegue converter aquele e-mail em uma tarefa especificamente, Então, o que é compromisso? Vai para o calendário vai te fazer o macro, estudar, trabalhar. Aqui dentro do Todoist você vai gerenciar coisas mais específicas dentro do seu dia a dia de estudo, beleza? Então, show. Vou fazer aqui o primeiro login, uma conta que eu não uso, vamos lá fazer a primeira configuração. Conta antigaça minha. Então a gente está usando ela aqui. Aguarda um momento. Vamos esperar fazer o login normal, padrão. Você vai criar uma conta aí, usa uma conta do Gmail própria, a sua padrão de preferência. E é isso. Pronto. Veja lá, aqui a gente tem, aprovar o login. Aguarda mais alguns segundos. Vamos lá. Já deve carregar aqui. Bom, aqui dentro do Todoist, eu vou mostrar para vocês por que queria o melhor aplicativo de tarefas. Primeiro, pela interface, a interface é agradável. Segundo, porque ele é inteligente. Então, você pode simplesmente, numa mesma linha, escrever resolver questões do Anki por 30 minutos. Ou as tantas, ou repetir tarefa todos os dias, Então, ele converte isso em prazo, em datas. Você consegue mencionar etiquetas ali específicas de filtros, como se fosse, usando arroba. Então, você coloca arroba e menciona a matéria. Você consegue ter uma visualização do que está por vir. Você consegue ter visualização em uma lista única, você consegue ter visualização em etapas, você consegue ter visualização em calendário, Esse recurso de calendário eu acho que é só para o pago, não precisa de você usar o pago, Não vou carregar foto, vou colocar aqui Gil, continuar. Eu vou utilizar aqui para estudos, Então, vou clicar em abrir tudo isso. Você pode colocar só... Eita! Esse aqui vai estar sem áudio. Ó, entendi. Visão clara do seu dia, eu vou explicar tudo como é que funciona. Então, essa tarefa aqui você já pode dar como que? Aqui dentro do Todoist, como é que funciona? Você vai criar um projeto específico. Você vai criar 3 projetos específicos e depois, conforme a revisão, que é esses 3 projetos. Revisão de simulado, são os protocolos de dia de estudo e são as tarefas de estudo, O que é o projeto? O projeto aqui é uma tarefa atrelada a uma demanda específica, Então, é como se você fosse criar subseções ali dentro, dentro do Todoist. Vou te explicar aqui, vai ficar meio abstrato, você não vai conseguir. Quando a gente criar, vai ficar claro para você. Aqui a gente tem a caixa de entrada. A caixa de entrada é quando você cria uma tarefa onde não é atribuída a projeto algum. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer aqui, antes de criar mesmo o projeto, vai ser filtros e etiquetas. Essas etiquetas, elas vão te dar uma visualização melhor do filtro por matéria, dentro do hoje ou dentro ali das suas tarefas de estudo. Então, só segue o passo a passo que eu estou falando aqui, apaga essa primeira etiqueta aqui, que é um padrão deles ali. Então, a primeira que você vai fazer aqui vai ser criar etiquetas com cada uma das matérias. Então, informática, vou usar cor roxa, adicionar etiqueta, e você vai adicionar uma por uma, Você vai ter que ir voltando aqui. Até melhor a gente vem aqui fazer o seguinte, ó. Vem aqui em entrada, acho que é a melhor forma de adicionar. Adicionar tarefa, você vai vir aqui e vai digitar, arroba contabilidade. Aqui, ó, criar contabilidade. Depois, língua portuguesa.
ou melhor, língua, depois a gente edita, né? Não tem como, pois é raciocínio, de raciocínio lógico, a gente vai ter que editar, depois estatística, deixa eu colocar o maiúsculo aqui, arroba, estatística, criar, tá de espirrar, estatística, arroba, colocar aqui, ó, constitucional, depois administrativo. Isso aqui depois você precisa editar, tá? Você não vai poder deixar assim, penal, porque a gente vai importar projetos e esses novos projetos eles vão puxar algumas etiquetas, né? Essas etiquetas precisam estar configuradas igual, senão vai dar erro. Processual, legislação. Pronto. Criou. Pode cancelar essa tarefa aqui. Clicar em entendi, cancelou, descartar. A gente já vai configurar aquelas etiquetas ali, mas só para eu te mostrar como é que é o Todoist, você vai, né, entrar aqui, por exemplo, vai criar só que a gente vai criar dentro dos projetos que a gente já vai criar. Então você vai criar aqui uma tarefa específica, né? Por exemplo, resolver 30 questões, aí você já faz uma arroba informática, já seleciona a matéria, né? Amanhã, aí ele já seleciona amanhã. Aí você pode colocar até o horário, 9. Aí se você vier colocar aqui, poxa, eu vou gastar 1 hora para fazer isso aqui, por 1 hora. Então, assim, ó, 00, H00. Então ficou 30 questões de informática amanhã, 9 horas, por 1 hora. Você ficar 1 hora resolvendo aquilo, você criou uma meta muito específica de questões, tá vendo? Aí é só você clicar aqui em adicionar. Ele vai criar para você essa tarefa aqui, né? Quando você abre ela aqui, você consegue editar algumas coisas, né? Prioridade, a gente não vai mexer com prioridade nesse momento. Aqui, o lembrete local. É meio desnecessário, né? Pra você ficar recebendo lembretes daquilo ali. O lembrete é até interessante. Eu assino por causa do lembrete da visualização de calendário mais para o trabalho do que para os estudos, né? Mas é interessante se você tiver o lembrete, igual tem no Google Agenda, né? O local aqui é quando você consegue selecionar. Em casa, ou no trabalho, e esse tipo de coisa. Então não é tão necessário. Então você colocou aqui para poder resolver aquela tarefa. Então, por exemplo, aqui, vamos criar, né? Todos os dias acordar às 5 da manhã. Então aqui, ó. Acordar às 5 da manhã, aí você tem que colocar junto, né? Perto do prazo ali. Copiar aqui, todos os dias. Então, ele vai criar uma tarefa recorrente. Então, quando você coloca lá e coloca para poder cumprir, ele vai gerando ali, né? Cadê? Uma tarefa todos os dias da semana, né? Então, se eu vier aqui no em breve, né? Porque a gente está na caixa de entrada.
deve ter aqui as tarefas planejadas aqui, né, do seu dia. Então, vamos lá para o básico. Agora que a gente entendeu como que cria uma tarefa básica aqui dentro do Luiz, vamos lá para a parte das etiquetas. Editar as etiquetas, depois a gente vai para os projetos. Então, contabilidade, tá certo, esse aqui vão editar, é língua, português, não coloca português. Aí a cor aqui você pode escolher a cor que você quiser. Vamos colocar esse azul petróleo. Salvou. Raciocínio lógico aqui. Raciocínio lógico. Colocar rosa aqui, então rosa. Magenta é rosa. Caramba, não salvou. Então você vai editar cada um deles da mesma forma aqui, ó. A cor, você escolhe a cor que você quiser. Essa cor aqui foi um padrão de cor que eu criei lá atrás, lá quando eu estudei, eu nunca mais esqueci esse padrão de cores. Então, estatística aqui, vai com verde escuro. Não tem, vai esse aqui mesmo. Constitucional é direito. Constitucional, vou colocar azul. Administrativo é direito administrativo. Amarelo. Aqui, direito penal. Vermelho. Processual é direito processual penal. Vou colocar as carvão mesmo. Tem que dar um travadinho aqui. De novo. Direito processual penal. E você pode fazer junto comigo isso aqui. Legislação extravagante. Pronto. Então, você criou essas 3 etiquetas. Depois dessas aqui, você vai criar 3 etiquetas, né? Dos turnos. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde, noite. Depois, você vai criar as tarefas, né? Relacionado às tipos de atividade, né? Que é, no caso, teoria. Depois, ler resumo. Aí você tem preencher o resumo, né? Preencher resumo. Aí vem resolver Anki. Resolver Anki. Aí a gente tem resolver questões. Ou então a gente pode simplificar mais esse aqui, né? Esse aqui, ó. Colocar questões apenas. Aqui em filtros é Anki, aqui, né? Só Anki. E aqui você pode usar lacunas, né? Acho que vai ficar mais óbvio. Então, lacunas aqui, resumos com lacunas para poder preencher. A teoria é para você assistir aula ou ler o PDF. Cadê? Preencher resumo. E tem o ler resumo, né? Tá, lacunas, preencher resumo aqui. Resumo tático. Vou colocar assim para você saber, né? Que é a leitura do resumo tático lá, o nosso resumo, fechou? Então ficou aqui, depois você pode até trocar aqui, né? Resumo apenas, já que você já associou que é só para leitura, então deixa aqui salvo. Então você vai criar essas etiquetas aqui. Criou essas etiquetas, agora a gente vai criar os projetos. Você vai criar 3 projetos, na verdade, e você vai simplesmente importar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que são esses links aqui. Eu vou copiar eles, vou jogar aqui no meu navegador, vou dar Enter, dar um pause aqui, mas ele vai perguntar, na verdade, né? Revisões do simulado. Esse aqui está escrito modelo, né? O modelo será adicionado à sua lista de projetos. Usar este modelo. Você vai repetir isso com os outros 2 modelos, que a gente vai abrir aqui. Eu já vou abrir nas outras abas aqui e já vou deixar lá os projetos. Mas é a mesma... Ó, pronto. Depois que você importar todos os modelos, né? Vai aparecer aqui para você exatamente como você está vendo na minha tela aí. Então a gente fecha aqui. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai apagar aquele primeiro projeto padrão que eles criaram ali de estudos, né? Então você pode excluir ele aqui. Pronto. Então, como é que vai funcionar o seu dia a dia de tarefa? Seu dia a dia de tarefa, você viu lá no nosso módulo de correção de simulados, né? Que você vai corrigir seu simulado e lá você vai listar os assuntos que você precisa revisar. Aqui dentro, assim que você finaliza, você vai criar, né? Você vai pegar aqueles assuntos aqui, língua portuguesa, vai estar algo mais ou menos assim, né? Item 1, interpretação de texto. É assim que vai estar lá na sua listinha de correção, lá dentro da planilha que a gente ensina, né? Então, depois que você pegou aquele texto para cá, você vai vir para cá, vai colocar aqui embaixo e vai criar uma tarefa para isso aqui, uma tarefa de revisão. Poxa, interpretação, o que eu preciso fazer? Eu vou resolver
20 não, vou colocar aqui 5 provas de língua portuguesa. A gente ensina a fazer isso lá no curso do TEC, né? Então, resolver 5 provas de língua portuguesa. Ao invés de você, né, você vai pegar 5 provas específicas, você vai lá e vai criar, né, um caderno ali de questões, resolver 5 provas. Aí você vai vir aqui e vai mencionar questões, qual que é o tipo daquela tarefa, e vai mencionar a matéria, né, então língua portuguesa. E aqui você não precisa pôr data, você só vai adicionar. Então, quando você corrigir, sempre que você, né, fizer a correção de qualquer das tarefas, deixa eu só fazer uma parada aqui. Língua portuguesa, depois questões. Ah, tá. Pausa, vamos aqui fazer uma edição, né? Traz esse aqui para baixo, será que tem como a gente arrastar? Só porque eu acho que isso, vocês vão arrastar tudo aqui, ó, vai deixar como prioridade as matérias. As matérias, elas precisam se sobrepor aqui as etiquetas na hora que a gente for visualizar. Então você vai arrastar todas essas aqui, todos do turno, de forma que as matérias sejam as primeiras nessa organização, né? Esqueci de fazer essa configuração aqui, porque no meu eu já fiz o contrário naturalmente. As últimas que eu adicionei foram as matérias do pessoal, né? Isso aqui é só de exemplo. Então, beleza. Então vamos voltar aqui nos revisões de simulado. Então a primeira coisa que você faz no simulado, se você não pegou, eu vou te explicar aqui para você conseguir compreender melhor, mas isso é explicado lá no nosso modo de correção de simulados. Então você vai fazer a sua prova, depois que você ela, você vai corrigir. Para cada questão que você errou, deixou em branco ou precisa revisar, você vai listar qual foi o assunto que você tem envolvido naquela questão. Poxa, eu errei aqui rede de computadores, então você anota lá, rede de computadores. Então você vai pegar cada um daqueles itens e vai trazer para cá. Aí você vai chegar numa questão de Excel, você vai parar e vai quebrar a cabeça. Poxa, esse item aqui, como é que eu posso revisar ele? Ah, eu posso revisar ele aqui resolvendo o baralho do Anki. Pô, então aqui é 5.1. Cadê? Bosta. 5.1. Morfologia e sintaxe do período. Vamos supor que fosse esse o nome, né? Então o nome dela você coloca aqui na descrição da tarefa. O título você vai colocar o que você vai fazer. Então aqui, ó, vou resolver baralho do Anki. Então pronto, você resolveu, aí o que você faz? Você vai selecionar aqui a matéria, língua portuguesa, depois você vai mencionar aqui, né, como se fosse uma arroba, qual que é aquela tarefa, se é questões, é Anki, então vem digitar Anki, já aparece ali como opção, apareceu como opção, mas eu selecionei errado, é Anki, então primeiro ali é essa, então selecionei, ficou a arrobinha ali, ótimo, já posso adicionar. Então aqui, mais uma vez, você criou aquelas tarefas. Aqui, quando você faz a correção, você já não atribui quando que você vai revisar o quê. É no seu gerenciamento diário que você vai fazer essa atribuição de data, beleza? Então, todos os dias você vai fazer uma programação de tarefa, né? E essa tarefa de estudo vai ser aqui, poxa, tarefa do dia. Tem alguma prioridade? Tem algum lembrete? Né? Então, por exemplo, algum lembrete. Ah, eu preciso fazer a correção do meu resumo pessoal, que de informática, por exemplo. Aí na descrição eu vou colocar aqui, né? Incluir uma observação sobre característica do protocolo POP. Então, isso aqui é um lembrete, né? Coisa que você precisa fazer, alguma coisa relacionada aos seus estudos, sempre relacionada aos estudos, né? Eu preciso assistir uma aula, procurar uma aula, perguntar ao Gil sobre como é que estuda tal assunto, alguma coisa assim. Então, a prioridade aqui vai ser sempre, né? Todos os meses, a gente fala isso também em mentalidade, correção de simulados, e também no módulo que a gente fala sobre as matérias, né? Como estudar, como dominar cada uma das matérias. Você todo mês vai ter uma prioridade. Então, todo mês de prioridade você vai dar um ênfase numa matéria. Na sua pior matéria ali em relação ao custo-benefício. Então, se é estatística ou se é contabilidade, contabilidade hoje me toma mais tempo, mais questões. Então, o que você vai fazer? Então, você vai criar uma tarefa específica para ela. Então, a prioridade aqui é contabilidade. Então, contabilidade, contabilidade, né? Você vai deixar essa matéria sempre fixada aqui. Isso aqui é para sempre te lembrar que você deve dar ênfase nela, você vai criar um plano de prioridade. E aqui dentro é quando você vai criar esse plano de prioridade, entendeu? Então, poxa, dentro de contabilidade, qual que é o plano de prioridade que eu vou ter? Eu vou entrar dentro de contabilidade e vou adicionar subtarefas aqui dentro, né? Então, poxa, dentro de contabilidade, o que eu vou fazer? Eu vou comprar o livro de contabilidade, o livro que a gente fala lá na aula, né, de contabilidade, e você vai seguir o plano de leitura. Então, você vai copiar o plano de leitura, né? Dia 1, então, leitura da página 1 à página 15 do livro Contabilidade Básica. Então, você consegue simplesmente importar, né? Quando eu falar sobre esse livro lá de contabilidade, eu vou deixar um projeto lá para você importar de contabilidade específica, uma listinha de tarefas para você incluir dentro do Anki, dentro do tudo isso. Então, você vai ter aqui essas tarefinhas específicas aqui dando ênfase, né? Então, aqui você tira as datas aqui na hora de você adicionar, você vai simplesmente adicionar
você vai ter essa subtarefa aqui dentro, né? Você vai ter uma lista de subtarefas aqui dentro disso aqui, só que sem data. E aí você vai atribuindo as datas disso aqui na medida que você for estudando, né? For escolhendo. Então, vai ter sempre uma prioridade aqui para você, vai ter sempre um lembrete aqui e tarefas do dia, né? Então, aqui dentro das tarefas do dia, como é que você vai fazer? Você sempre, né? Amanhã, hoje é o seu ciclo lá de estudos, amanhã é dia de estudar língua portuguesa. Então, se amanhã é dia de estudar língua portuguesa, você vai vir em revisão dos simulados. Vai verificar o que tem de tarefa para você revisar. Ah, beleza, tem isso aqui. Você vai em editar, né? Você vai mover e vai mover simplesmente pro projeto específico, né? De tarefas do dia. Então você vai mover para tarefas do dia aquilo ali. Vou mover isso aqui também, porque amanhã vai dar tempo de fazer as duas coisas, né? Então eu vou mover para tarefas do dia. Então são momentos diferentes que você vai fazer. Final de correção de simulado, você trouxe para cá as tarefinhas para cada uma das matérias, né? Se você arrastar para o lado, você vai ter uma de cada matéria aqui pronta já para você. Opa, esse protocolo aqui não era para vir importado, não. Só vocês excluírem isso aqui, tá? Excluiu, então pronto. Tá aqui, tá certinho. Você vai gerenciando essas revisões na medida que você vai gerenciando o seu ciclo, né? Então dentro daquilo ali, você vai priorizar. Vou te ensinar a fazer essa priorização, né? Dentro lá do nosso módulo de correção de simulados. Então você vem aqui em tarefas de estudo, né? Que é o projeto que você mais vai usar, né? Sendo bem sincero, é esse aqui de tarefa de estudo. Então já trouxe para cá. Então esse aqui eu já vou agendar. Estou no final do meu dia, eu vou fazer meu protocolo. Então vou colocar uma data de vencimento aqui para amanhã. Eu não vou colocar em um horário específico. Coloquei esse aqui, data de vencimento. Vamos supor que não tem nada lá de informática, por exemplo. E você vai colocar. Então aqui eu vou colocar ó, assistir 3 aulas de redes de computadores. Aí você vai mencionar informática, aí você vai vir aqui e vai mencionar teoria. Fechou? Então, amanhã. Pronto, dei enter. Então aqui você vai gerenciar. Você criou isso aqui. Beleza. Colocou cada uma dessas coisas aqui para você poder fazer. Né? Você veio aqui já adicionou uma data para o dia de leitura. Vou colocar para amanhã também. Só que né, vou só fazer uma demonstração como se fosse para hoje ainda. Né? Porque, vamos supor que eu agendei, né? Hoje eu estou executando isso aqui. Para vocês entenderem como é que vai ser a usabilidade. Né? Na prática vai estar agendado para o dia. Então amanhã eu vou chegar e vai estar a data aqui atualizada para como se fosse hoje. Igual vocês estão vendo aqui. Aí, lembrando, né? Se vocês quiserem alterar o tema, eu gosto bastante de alterar o tema, vocês vêm aqui em configuração, tema escuro, né? Atualizou, acho que vocês vão gostar mais do tema escuro, né? Eu gosto mais do tema escuro. Então, fecha aqui, aí você vem aqui para o hoje, né? Então, quando você vem, alterou as tarefas, então, todos os dias, você não vai ficar entrando em projeto, alternando projeto, que não sei o que eu vou fazer. Por quê? Você vai ficar perdido entre tarefa, vai ficar a tarefa agendada para o dia perdida. Então, o que você faz? Você simplesmente olha a caixa resumo. Então, aqui dentro de resumo, você... esqueci de mencionar aqui a matéria, né? Contabilidade. Então, sempre que você for gerenciar aqui, como se diz, as suas tarefas, é só você abrir um único projeto. Então, você simplifica a sua vida. No dia anterior, você organiza dentro do projeto, mas no dia, na hora de executar, você quer ter o menos trabalho possível na execução, né? Mais um conceito aí do livro Hábitos Atómicos. Então, deixa eu só fazer uma edição aqui na etiqueta, na cor do contabilidade, que eu não gosto dessa cor cinza para matéria. Não gosto que a matéria fique em destaque. Vou colocar ela em laranja aqui. Então, a gente vai lá. Então, você entrou na tarefa do dia, é isso que você tem para fazer. Só que aqui, percebe que está tudo junto, não tem nenhuma separação, nem nada, nem de turno, nem dessas coisas. Então, vamos supor que eu tivesse que cortar o cabelo de tarde. Né? Então, vai estar aqui dentro dos protocolos também, a gente tem alguns turnos, né? Então, você vai clicar aqui em visualização, a gente quer separar por etiqueta, por isso que a gente cria as etiquetas, né? Então, na hora aqui, filtrar por... filtrar não, classificar por... Aí você vai vir e vai selecionar aqui projeto e filtrar por